E aí, pessoal, tudo bem? Opa, Santa Catarina, olha só, a gente está chegando agora e é um privilégio saber que você está aí do outro lado. E é um privilégio também contar com a sua... Tô brincando, calma. Eu sabia que tu ia trazer. Calma, Júlia Matos. A Julinha tá voltando aqui de férias, já estava com saudade. Eu também, Cleiton. Saudade De você, desse estúdio, do pessoal de casa. Que coisa boa. Coisa boa. É passar por aquele período de férias, É isso relaxar, aí. viajar. Mas é tão bom voltar pra casa. É bom, né? É tão bom voltar pra rotina. bom. É tão bom voltar pro nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Inclusive num dia muito especial, Cleiton. Sim. Estou aqui hoje retornando Certo. com o aniversário da pessoa que é mais fã desse jornal. Quem? Aniversário da minha avó, Zita, 82 anos. Zita, eu te amo muito. Ela tá com o povo todo em casa agora assistindo o nosso jornal. Sala reunida? A audiência toda palhoça, é ela que convida pra assistir. Aquela nega maluca lá, aquele bolinho, aquele café maravilhoso. Aquele pão caseiro, é sim. Zitinha, ó a intimidade. Zitinha, um beijo para a senhora. Um beijo, coisa boa tá Tudo de de volta, bom, maravilha. Cleiton. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. E Santa Ah. Catarina tá movimentada, que eu sei. É Me conta verdade. tudo, Cleiton. Vamos contar, olha só, tem muita informação. Mas antes, olha só, depois da sua volta, vamos abrir a janela. Sul do estado, em Bituba, 27 graus agora. Olha aí como é que tá em Bituba, no sul do estado. Não tem muita gente na praia, pelo menos nesse ponto aí. Mas o cenário tá bacana, a gente vê lá o mar calmo, que é uma beleza. Agora, de lá, a gente volta aqui para a capital. É isso mesmo, praia mole na sua tela. Olha só, as nuvens chegando devagarinho por aqui. A gente teve um dia de muito calor, 27 graus agora na praia mole. Vou contar, viu, Cleiton? Daqui a pouquinho na previsão do tempo, eu trago esta quarta-feira, que também deve ser bem, como os meus primos falam, calorenta. 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 Porto Belo agora, 27 graus a temperatura. Porto Belo, que câmera maravilhosa, hein? Olha só essa câmera aí mostrando como é que tá o cenário aí. Começando a chover, viu, Começando a Cleiton? chover, tem chuvisco, Dá pra ó. ver pela câmera, viu? Isso, ó, e o trânsito normalmente ali, ó, no dia de sol, Júlia, fica todo interditado ali, É mais carregado por ali. Exato, no lado direito ali do vídeo, na parte inferior. Agora tá fluindo, que é uma beleza. Aparentemente a chuva levou o pessoal de volta pra casa, né? Todo mundo retornou mais cedo. Por falar em trânsito, olha só. Hoje o nosso tema no WhatsApp é o seguinte: fim da baliza. Tivemos uma mudança agora, no dia 1º, mudança de direção veicular, o MDV. E agora não é mais necessária a baliza para você receber o ok e tirar a sua CNH. Tem muita gente preocupada. Cleiton, a gente já vem acompanhando essas mudanças com relação ao Detran. Aqui em Santa Catarina, sobretudo, eu quero saber de você e de casa. Manda no nosso WhatsApp. Essas mudanças são para melhor? São para pior? Tem muita gente questionando o requisito, né, dessas provas, desses testes, até onde esses motoristas sairão realmente preparados para o nosso trânsito, que já não é muito fácil aqui em Santa Catarina, né, Cleiton? A gente quer saber. Nosso WhatsApp está aberto para você. 48991622676. Vamos lá, começando o nosso giro de informações. A gente vai falar ao vivo com a Gabriela Mariotto, que está no aterro da Concap, no Itacurubi, porque lá, olha só, porque hoje é o 3º dia de incêndio no aterro da Concap. Cleiton, tem acompanhado, viu? Sobretudo aqui pelo SCC-SBT. Gabi, vem aqui com a gente ao vivo, começando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, aqui direto da capital, e tô vendo que já teve bastante movimentação por aí, né? Essa terra tá toda queimada, é isso mesmo? Parece que tá escuro atrás de você, Gabi. Conta mais pra gente. Oi, Júlia. Bem-vinda de volta, né? Muito bom voltar a conversar contigo. Muito bom conversar contigo também, Cleiton. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Na verdade, aqui é tudo molhado, né? Os bombeiros estão fazendo todo esse trabalho aqui desde domingo, quando as chamas começaram, quando esse foco se iniciou por aqui. Então, isso aqui é terra, mas terra bem molhada por aqui. A gente vai conversar com o comandante Timerman, que é aqui do Corpo de Bombeiros, vai atualizar a gente um pouquinho sobre como está essa situação, mas a gente já repassa para o pessoal de casa. A questão da fumaça que a gente mostrou aqui ontem no Tá Na Hora já está bem melhor, né? A gente já vê bem menos fumaça. Como é que está a questão desse foco de incêndio? Como é que está a questão desse combate às chamas? Boa noite. Boa noite. O trabalho de combate a incêndio ele continua, né? Desde domingo
que teve início por volta das 13h30, esse é um tipo de incêndio, ele é diferente daquele que a gente está acostumado a visualizar, né, com chamas, e ele tem uma característica muito diferente que faz com que o trabalho também seja muito diferente e muito mais difícil de fazer o combate. É o motivo pelo qual nós continuamos aqui, né, após 2 dias já de trabalho e, né, isso deve se estender por pelo menos mais um dia. Neste momento, né, a fumaça ela já diminuiu bastante, ela já não é mais visível, né, como ela era anteriormente, já não se dissipa tanto, porém a gente sabe que ainda existem alguns focos ali, que eles estão dormentes, por assim dizer, eles continuam queimando muito lentamente, liberando quantidade de fumaça que a gente não consegue, mal consegue visualizar, porém ainda está ali. Então, neste momento vai ser feito um trabalho de monitoramento. As equipes elas cessaram o trabalho por hora, né, até por uma questão de segurança da equipe que estava operando a maquinária, os próprios bombeiros. Como não há aquela quantidade enorme de fumaça, isso vai ser monitorado e assim que surgir algum novo foco específico, a gente vem e continua o combate. E amanhã, a partir do início da manhã, logo cedo, o trabalho ele volta ao normal para que continue, né, essa retirada do material que continua queimando e o incêndio seja, por fim, debelado. Perfeito, comandante. Muito obrigada aí pelas atualizações. Fica, então, todo esse recado para o pessoal que está acompanhando, principalmente o pessoal que mora aqui perto, que ficou, né, muito preocupado com toda essa fumaça que viu nesses últimos dias. O incêndio está sendo controlado e os trabalhos aqui do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina continua ao longo, né, desses próximos dias até que toda essa fumaça, todos esses focos se encerrem por aqui. Volto com vocês dois aí no estúdio, Júlia e Cleiton. E olha só, Júlia, Gabi, obrigado, hein? Nem uma chuvinha para dar uma amenizada também, né? Para Se nos chovesse, ajudar, é verdade. E ajudar um pouco a dar uma amenizada nesse cenário aí, pode ter certeza. Mas a equipe toda do Corpo de Bombeiros ativa e a gente vai seguir acompanhando por aqui, né, Cleiton? Até porque esse caso direto da Concap foi um caso muito curioso. A gente não imaginava esse tipo de incêndio. Imagens, inclusive, desta manhã, desta terça-feira, aqui na capital, com o trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente não imagina que há essa possibilidade, né? Esse incêndio, como a gente diz, debaixo da terra, digamos assim. É curioso, né, que isso possa acontecer. Mas a gente está acompanhando agora algo que parece fora do normal, mas muito bem acompanhado pela equipe do Corpo de Bombeiros. 18h37. Esta terça-feira foi de operação policial na cidade de Gaspar. Sabe por quê? Porque a Polícia Civil cumpriu 2 mandados de busca e apreensão de ex-servidores, ou pelo menos de servidores, ex-servidores e também um ex-vereador. A suspeita é de desvio de materiais da Prefeitura e superfaturamento no aluguel de máquinas. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo com a gente, está chegando aqui e vai trazer mais detalhes de toda essa movimentação e dessa ação da Polícia Civil lá no Vale. Nath, é com você a informação. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos que nos assistem. Exatamente, essa operação Hora Máquina investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e superfaturamento nesses contratos públicos da Prefeitura de Gaspar. Então, hoje, pela manhã, durante esta terça-feira, a Polícia Civil cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da cidade. E aí os alvos são ex-servidores da Prefeitura e do alto escalão. Então, estão sendo investigados o ex-secretário de Obras, ex-secretário de Agricultura, o ex-diretor-presidente do SAMAI, que é a autarquia responsável pelo tratamento de água e esgoto. Tem também nessa investigação um ex-vereador que acabou não se reelegendo na última eleição. E, além disso, os servidores que são responsáveis, então, pela fiscalização dos contratos públicos que estão também envolvidos nessa operação. E aí, como começou tudo isso, Cleiton e Júlia? Essa operação, a polícia descobriu que ali em setembro do ano de 2024, a Prefeitura de Gaspar comprou areia e macadame, que é um material utilizado ali para pavimentação, para utilizar, ter um estoque ali de material para usar durante um ano inteiro, fazendo obras pela cidade. Eles já calcularam tudo. Só que aí que está o problema, porque todo esse estoque sumiu em apenas 3 meses. Ou seja, essa conta não fecha, é uma diferença muito grande, até porque a Prefeitura, ela sempre acaba comprando um pouquinho a mais, porque sabe que às vezes a obra vai um pouquinho a mais, tem que fazer essa contagem, mas não há tanta diferença assim, né? Por isso, então, que a Polícia Civil começou a investigar, porque achou muito estranha
essa diferença de 12 meses para 3 meses de acabar todo esse material. Então, a suspeita é que esse material, junto com máquinas que são próprias da prefeitura, utilizadas para as obras da cidade, eles tenham sido utilizadas em obras particulares, em endereços privados dessas pessoas que estão sendo investigadas, desses servidores. Só que a situação, ela fica ainda pior, porque olha só, a Polícia Civil também investigou, ela aponta então que uma única família, ela criou várias empresas de fachada para simular a concorrência em licitações. Claro, quanto maior a concorrência, o processo valoriza mais o processo, e houve então um superfaturamento no aluguel de máquinas pesadas, como patrola, por exemplo. Na cidade de Gaspar é muito comum o uso de patrolas, até por conta da geografia da cidade. Então, houve, além desse negócio do desvio do recurso público, de utilizar os materiais, areia, macadame, as máquinas, ainda então houve essa fraude nessas licitações. Agora, então, os policiais apreenderam diversos materiais, como, por exemplo, celulares, computadores, alguns documentos. Nas imagens, a gente vê também que dinheiro em espécie foi apreendido na casa desses envolvidos. E, nesse momento, ninguém foi preso nessa fase. Então, agora, esses materiais foram colhidos, vão passar por uma análise da Polícia Civil, da Polícia Científica, para descobrir um pouco mais desses possíveis crimes. A gente conversou com a atual prefeitura da cidade de Gaspar, que vale ressaltar que não é o mesmo prefeito. Então, o prefeito atual da cidade de Gaspar não é o mesmo político que estava como responsável quando aconteceu esse suposto esquema, porque esse prefeito atual, ele assumiu agora, então, em 2026, né? Então, a atual gestão, ela afirmou que soube da operação através da imprensa, já que os fatos ocorreram antes do mandato atual começar, garantiram ainda que estão à disposição da Justiça para colaborar com tudo que for preciso. Esse foi o comunicado através da nota oficial. A gente também vai seguir acompanhando essa operação. Mas, para ressaltar, hoje pela manhã aconteceu essa operação na Prefeitura de Gaspar, que investiga, então, ex-servidores do alto escalão e servidores municipais, ex-servidores municipais, por desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e ainda superfaturamento nesses contratos. Cleiton e Júlia. Obrigada, Nath, pelas informações. Vamos lá com mais informações agora, então. Júlia Matos, olha só, com o início das aulas, previsto para a próxima quinta-feira em Joinville, o Detran da cidade vai reforçar a fiscalização para autopropelidos, é isso? Perdão, autopropelidos. Obrigado, produção. Autopropelidos e ciclomotores. Quem for pego conduzindo esses veículos de forma irregular vai sofrer penalidades. Quer saber quais? Quer? A gente conta agora. Renato Santos ao vivo, direto de Joinville. Eu te confesso que essa primeira nomenclatura para mim foi novidade, hein? Autopropelidos. Boa noite, Renato Santos, bem-vindo. Boa noite para você, Cleiton. Eu também estou treinando aqui para não errar a palavra, viu? Pois é, novas regras para ciclomotores e autopropelidos aqui na cidade de Joinville. É que, como você frisou agora há pouco, as aulas na rede municipal de ensino iniciam na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Em decorrência disso, a grande movimentação de pessoas vai ser perceptível em ruas e avenidas aqui da nossa cidade. E a gente sabe que Joinville tem uma tradição de muitos condutores utilizarem ciclomotores ou ainda os chamados autopropelidos para levarem seus filhos para as escolas. E é aí que vai entrar os agentes de trânsito, a Polícia Militar e também a Guarda Municipal para fiscalizar esses condutores e saber se eles vão seguir as regras que já estão valendo desde o dia 1º de janeiro de 2026. Quais são as regras? Esses veículos que têm mais de 50 cilindradas não podem circular por calçadas e também pelas faixas que são, na verdade, consideradas de pedestres ou ainda aquelas que são divididas com pedestres ou ciclistas. Quem for pego conduzindo esses veículos nesses locais vão pagar uma multa. Vale também ressaltar que agora é obrigatório o pagamento do licenciamento, pagamento do IPVA e também o condutor tem que ter CNH ou ainda a licença para dirigir. Quem for pego, flagrado, dirigindo, pilotando esses veículos sem o documento pago, sem o licenciamento ou ainda sem a licença para conduzir ou sem a habilitação,
vai pagar também uma multa e o veículo será apreendido. O uso de capacete também é obrigatório, segundo informou o Detrans aqui da cidade de Joinville. E a fiscalização vai ficar a cargo, portanto, das forças de segurança, os guardas municipais, os agentes de trânsito e também a Polícia Militar. A respeito do assunto, nós conversamos com o porta-voz do Detrans, que traz mais informações. Como ele é um veículo que ele se assemelha a uma motocicleta ou motoneta, ele segue as mesmas regras, ou seja, ele vai circular praticamente aonde circula uma moto ou uma motoneta, ou seja, no bordo da via, na via, né? De que forma? Com segurança, usando capacete de motociclista, tendo a ACC, que é a autorização de conduzir ciclomotor, ou a CNHA, e com esse veículo licenciado, registrado e emplacado. E tem regras também para quem utilizar os chamados patinetes elétricos. É que esses patinetes, eles só podem circular por ciclofaixas, por calçadas compartilhadas ou ainda ciclorotas. Aquelas pessoas que forem flagradas dirigindo no meio da avenida ou ainda de uma rua aqui de Joinville também serão advertidas pelos agentes de trânsito e também pela Guarda Municipal. Lembrando que os veículos têm que ter menos de 30 quilômetros de 30 cilindradas. Os veículos que ultrapassarem 50 cilindradas funcionam como uma moto e devem seguir as regras do Detran Nacional, viu, Cleiton? Retorno com você aí no estúdio. Obrigado, Renato. Por falar nisso, já que o Renato está com essa pegada aí de Detran, de informações, de regras, é o nosso tema do Zap hoje. Para você que está ligando a televisão agora, queremos saber de você sobre o fim da baliza. Não precisa mais, hein? A baliza que era o terror de muita gente para ter a chancela do Detran, para você tirar a CNH, agora não precisa mais. Você passa reto pela baliza. Tem um outro ponto que você é testado. E já a gente vai colocar para você. Tem matéria completa sobre isso também. Mas a sua opinião no nosso WhatsApp é muito importante. Aparecendo o QR Code 419-9162-2676 sobre o fim da baliza. Gostou ou não? Manda zap. Um grave acidente de trânsito resultou na morte de uma mulher de 40 anos na tarde desta terça-feira, no bairro São Miguel, em Lages. O atropelamento ocorreu por volta de 12h30, na rua Moisés Batista de Oliveira. A vítima foi atingida por um veículo Fiat Siena, conduzido por um homem de 52 anos, que foi identificado pelas autoridades como cunhado da vítima. Com a força do impacto, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram mobilizadas rapidamente para o local. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, a mulher lamentavelmente não resistiu e teve o óbito confirmado ainda na via pública. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado pela Polícia Militar minutos depois. E agora tem que responder. Nossos sentimentos a todos os familiares. Vamos lá dar uma olhada no nosso portal SCC10. É o portal da notícia aqui em Santa Catarina que tá bombando, hein? Visite você também. Tem cada matéria interessante. Eu tenho certeza que vai achar um assunto que vai despertar a sua curiosidade pela informação. E essa aqui tá bombando, ó. Processo contra vice-prefeito de Lages aguarda alegações finais. Já está sabendo, né? O processo apura acusações de violência doméstica, incluindo cárcere privado, maus tratos e perseguição contra uma ex-namorada. Fatos que teriam ocorrido no primeiro semestre do ano passado. A sessão teve início no início da tarde e se estendeu até às 8 horas da noite, totalizando mais de 7 horas de depoimentos perante o magistrado da 2ª Vara Criminal. Ao todo, foram ouvidas 16 testemunhas, entre nomes arrolados pela defesa e também pela acusação. Com o fim da audiência de instrução, o processo entra na fase de diligências solicitadas pelo Ministério Público e também pelas defesas. Somente após a entrega dessas provas complementares e das alegações finais de cada parte é que o magistrado vai realizar a análise de mérito para proferir a sentença. E claro que a gente vai continuar acompanhando tudo. Jair Júnior, vice-prefeito de Lages. Matéria está lá no nosso portal. 18h49. Toca o Tá Na Hora, Júlia Matos.
Pode deixar, Cleiton Ramos. E agora com um alerta para a saúde, viu? O município de Videira, na região do Meio-Oeste, acendeu o alerta para o combate à dengue. Dados divulgados pela prefeitura mostram que mais da metade das armadilhas instaladas na cidade já apresentou presença do mosquito transmissor da doença. O repórter Felipe Bastos tem mais informações para vocês aí de casa, olha só. A situação preocupa, é claro, as autoridades de saúde do município, que têm se intensificado cada vez mais no combate à dengue no município de Videira, que fica aqui no meio-oeste do estado. Os números deste início de janeiro, eles chamam a atenção. Das 150 armadilhas monitoradas no município, 76 deram resultado positivo para o Aedes aegypti. Além disso, durante visitas domiciliares, foram encontrados 170 focos do mosquito. Segundo a coordenação do programa de combate à dengue, o cenário exige atenção redobrada para evitar o avanço da doença no município. O município enfrentou uma grande epidemia no passado, em 2025, né? E hoje nós estamos se preparando realmente para enfrentar ela com um pouco mais de cautela. O ano passado foi uma situação bem atípica do nosso município, a gente não esperava enfrentar uma grande epidemia. E esse ano, devido a todas as ações que a gente desenvolveu no ano de 2025, a gente espera realmente colher bons frutos agora nesse verão. Diante da situação, o município definiu uma série de ações para este ano, como a continuidade da campanha Bota Fora, que recolhe pneus e entulhos, atividades educativas nas escolas e reuniões com setores da economia. O primeiro encontro já ocorreu com representantes de lavações e o próximo deve ser com imobiliárias. As vistorias em imóveis, a apuração de denúncias, a aplicação de inseticida e o monitoramento constante das armadilhas também seguem sendo realizados na cidade. É claro que a gente segue acompanhando toda essa situação da dengue no município de Videira. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Agora, o Ministério Público de Santa Catarina denunciou uma motorista de 58 anos por homicídio doloso após um acidente ocorrido em dezembro de 2025 em Balneário Camboriú, que resultou na morte de uma passageira de 41 anos. Segundo a acusação, ela dirigia um Porsche sob forte influência de álcool e em alta velocidade. Perdeu o controle do veículo, capotou e causou a colisão fatal. Após o acidente, a condutora fugiu do local e foi encontrada escondida em uma área de mangue. O Ministério Público Estadual pede que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a fixação de indenização mínima de R$100 mil à família da vítima. Esse caso foi registrado aqui pelo nosso Tá Na Hora Santa Catarina, ainda em dezembro de 2025, e a gente segue atualizando o caso não só aqui no nosso Tá Na Hora, mas também no nosso portal SCC10. Você aí de casa também pode acompanhar. Agora a gente vai falar de educação. Vem comigo. Os pais e responsáveis pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú devem ficar atentos. Isso porque o cartão do material escolar vai começar a ser distribuído essa semana. A repórter Cristiane Pinheiro tem as informações para vocês. Qual estudante não gosta de um caderno personalizado com o seu personagem preferido? Pensando nisso, Balneário Camboriú adotou alguns anos atrás o cartão de material escolar, para não ser assim todos os materiais escolares padronizados, que dá, claro, a liberdade aos pais e responsáveis adquirir o material de preferência do estudante. Claro, dentro do limite do cartão, que vai ser entregue nesta sexta-feira, dia 6, diretamente nas secretarias das unidades escolares onde o estudante está matriculado. Este ano foi repassado um reajuste para os cartões, que vai de R$ 163,50 para os alunos de primeiro ao terceiro ano, R$ 172,20 para o quarto e quinto ano e R$ 175,50 para os alunos a partir do sexto ano até o nono ano. A lista dos materiais escolares já foram distribuídas nas papelarias credenciadas pelo município. A lista completa você pode conferir por meio do aplicativo BC Digital. Lembrando que o cartão é personalizado, contém uma senha própria, nome da escola,
ano de matrícula e o número do CPF de cada aluno. Os valores não utilizados pelo aluno em até 8 meses retornam para a Secretaria de Educação. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris. As aulas da rede municipal em Balneário Camboriú começam na segunda-feira, dia 9 de fevereiro. De acordo com a Secretaria de Educação, o cartão do material escolar só vai ser entregue na sexta-feira, já que o reajuste no valor do processo licitatório foi assinado na segunda quinzena de janeiro deste ano. Para 2027, a promessa é que sejam entregues com antecedência, assim como os uniformes escolares. Agora a gente segue pedindo mais atenção ainda dos estudantes, viu? O FIES 2026 abre inscrições nessa terça-feira e segue até sexta-feira, dia 6, com mais de 63 mil vagas disponíveis em mais de 1.400 instituições e quase 20 mil cursos em todo o país. Isso para o primeiro semestre. A inscrição é gratuita, feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e o candidato pode escolher até 3 opções de curso com possibilidade de alteração até o final do prazo. Podem participar estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos, sem zerar a redação e a renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. A classificação será baseada na nota do Enem e seguirá critérios de prioridade, favorecendo, claro, quem ainda não concluiu o ensino superior e nunca utilizou o financiamento estudantil. Agora a gente volta a falar, pessoal aí de casa, do fim da baliza. A gente vai trazer informações para vocês daqui a pouquinho, mas antes eu quero a opinião de você de casa, Cleiton. Exato, a gente está aqui esperando o seu WhatsApp. E por falar no Zap, Júlia, só deixa eu quebrar um pouco o protocolo aqui. Eu estou apurando junto com a nossa produção detalhes da morte do cão Orelha, que tem muita coisa pipocando nas redes sociais e nós, inclusive, fizemos um editorial no início da semana passada, no finalzinho da semana passada, mostrando o nosso comprometimento nesse caso, não trabalhando com achismo e sim com os fatos colocados. Nada de especulação. E eu falei com uma advogada que está prestando auxílio para 2 adolescentes que estão sendo investigados e daqui a pouco a gente vai ter uma nota em relação a esse assunto. Então, fica ligado que a gente está aqui buscando informações para você e atualizando no nosso Tá Na Hora. Até 7h45 a gente vai trazer novidades ou até mesmo no nosso portal scc10.com.br. Fica ligado que a gente vai atualizar daqui a pouco. Repercussão, é muita informação e a gente está aqui para trazer credibilidade para você. Mas o pessoal já está mandando aqui para a gente a sua opinião com relação à baliza e a retirada dela na hora de liberar os alunos e motoristas para o nosso trânsito. Fizeste a baliza? Eu fiz e vou contar para você aí de casa. Foi bem? Foi bem? Eu não passei de primeira. Eu vou dizer, eu era ótima na baliza, tá? Eu tinha medo do balancinho. Fiz o balancinho como ninguém. Mas na hora de sair da baliza, o meu pneu encostou no cone. Não deixaram. Mas ótimo, tirou, tive né? mais uma semana e tirei a minha carteira. Como muito saí de casa. Vai lá, Júlia. Juliana de Imbituba mandou pra gente. Boa noite, Cleiton e Júlia. Ainda não tirei a carteira, mas sempre tive medo da baliza. Júlia, tava com saudade. Você tá linda com o visual novo. Muito obrigada, Juliana. Eu notei esse visual assim que ela chegou na Meu redação. Deus, gente, demorou assim. Foi até entrar no estúdio, ele não tinha notado que eu tinha cortado o cabelo. Ele ficou, tu tá diferente. Eu tive que explicar. Homens. Olha aí o James, boa noite, Júlia e Cleiton. Olha, se pegar os habilitados e levar para fazer o teste de baliza, muitos vão reprovar. A autoconfiança é que gera muitos acidentes. Abraços do James aqui de Joinville. Verdade, excesso de confiança realmente gera muitos acidentes. Um tantinho de medo é você ser um pouquinho mais precavido, né, Cleiton? É verdade. Nair de São Joaquim também mandou pra gente. Boa noite, a minha dupla linda e favorita. Boa noite, Nair. A respeito das mudanças na opinião, mudou para pior. Creio que o melhor é continuar com a baliza. Tem muitos motoristas ruins de direção. Eu, quando tirei a minha carteira de motorista, foi difícil entrar na baliza, mas valeu muito a pena. Olha Beijos. Aí. Tá certo, cada um com opinião diferente, né? Inclusive, a gente vai trazer agora a reportagem sobre o fim da baliza, como teste, né, na hora de tirar a CNH, que pegou muita gente de surpresa. Tem preocupado, né? Gerado preocupação para os futuros condutores, mas a nossa equipe ouviu especialistas e instrutores para entender melhor o que essa mudança pode provocar na prática. Vamos ver? Momento muito importante é o teste final para você tirar a CNH. E agora vai acontecer a baliza... Não. Você viu? Eles passaram direto pela baliza.
As novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, publicadas pelo governo federal por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, têm gerado debate em todo o país. As mudanças constam no Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, divulgado no último domingo, dia 1º de fevereiro, e passam a valer em todos os estados. Entre as principais alterações está o fim da baliza como etapa obrigatória e eliminatória do exame prático. Isso pegou muita gente de surpresa. Soube hoje no horário da prova. E para ti causa muita preocupação? Com certeza, porque a baliza a gente consegue ter uma noção de espaço, né? Então, futuramente, aí quem está vindo, que vai dirigir, e sem a baliza, como é que a pessoa vai aprender a estacionar entre dois carros e vai ter noção de espaço? Então, é bem complicado, né? Eu achei absurdo, né? Porque na minha época a baliza era essencial, né? Pela questão da segurança, para ter aquela questão da distância, a proximidade dos carros, né? Então, acho que isso era primordial para fazer as aulas hoje, né? Outra mudança é a retirada das manobras em ladeira. A avaliação passa a observar o condutor em situações reais de tráfego, tornando o processo mais próximo do dia a dia nas ruas. O estacionamento ao final do percurso permanece como parte da prova. Mesmo assim, todo mundo está andando de carro cada vez mais e a necessidade da baliza é essencial. O manual também autoriza a realização do exame prático com veículos automáticos, desde que estejam em conformidade com a legislação de trânsito. Outra mudança relevante está no critério de reprovação. Agora o candidato será avaliado exclusivamente com base nas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o CBT, por meio de um sistema de pontuação com limite máximo de 10 pontos. Condutas que não configuram infração, como deixar o carro morrer, deixam de gerar reprovação automática. Segundo o Senatran, as alterações têm como objetivo reduzir custos, ampliar o acesso à habilitação, padronizar critérios em todo o país e tornar o processo mais justo, substituindo o modelo considerado burocrático, caro e punitivo. Mas a principal polêmica entre tantas alterações é a retirada da baliza. Todo esse retrocesso que está acontecendo no Brasil hoje é uma vergonha. Morre 30 mil pessoas por ano, fora as que ficam com sequelas irreversíveis, né? Então, assim, aí o cara vem aqui, a baliza, ela é importante porque não é estacionar, como alguém falou que, porque não precisa mais estacionar na baliza, fazer no trânsito não faz mais. Isso aqui é a parte mais importante do dirigir. Se eu pegar um aluno e eu ficar só treinando baliza com ele, ele vai dirigir muito melhor do que aquele aluno que só andar com o carro para frente. Vamos fazer na prática para mostrar como é que é, então? Vamos fazer agora, pode ser? Pode. Vamos lá, então. Vem com a gente. Aprender a dar seta na hora certa. Tá. Aproximação de obstáculos. Sim. O uso do freio e da embreagem. Engatar as marchas. Usar como que usa os retrovisores. A distância para colocar o carro na vaga, né? Porque esse jogo que a gente faz com o pé, embreagem, freio, isso é importante, é isso que tu vai usar no dia a dia. Não é estacionar, não é só a importância de estacionar o carro. Por mais que a gente tenha hoje veículos que estacionem sozinho, mas quantos carros desse aí tem rodando pela cidade? A maioria é aqui, é câmbio mecânico. Se tiver uma direção hidráulica ou elétrica já é uma grande coisa, né? E o aluno, o candidato, ele vai aprender a utilizar os pedais do carro. Sim. A distância que ele vai ter que manter. Isso serve para o dia a dia na rua. Em nota, o Detran informa que, neste momento, não fará manifestação oficial sobre o novo Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, até que haja pleno conhecimento e análise detalhada das regras. O documento foi publicado sem comunicação prévia aos Detrans, o que demanda um período de estudo e adaptação dos sistemas. O órgão esclarece que a baliza deixa de ser fator eliminatório no exame prático. No entanto, a manobra de estacionamento segue prevista durante o percurso da prova. O Detran de Santa Catarina destaca ainda que o manual possui 164 páginas e apresenta pontos que geram diferentes interpretações. Por isso, uma equipe técnica está em São Paulo para troca de experiências e alinhamento sobre a aplicação das novas regras. Após esse processo, o órgão deverá se posicionar de forma oficial.
Ricardo foi vice-presidente do Detran em Santa Catarina e não vê com bons olhos essas alterações. A baliza é um dos critérios de avaliação de um condutor para que ele saiba se portar na via em situações emergenciais. Uma ação hoje que facilita o acesso à habilitação aos condutores, diminuindo o custo, facilitando a prova, isso terá reflexo no futuro na violência viária. Isso aqui é uma arma, Cleiton. Isso aqui é uma arma. Se ele tiver na mão errada, isso aqui é uma arma. E eles estão dando porte de arma, facilitando o porte de arma para as pessoas. Tu imagina o que isso vai causar no nosso trânsito? E é o que a gente quer saber de você sobre o fim da baliza. Manda zap que daqui a pouco tem mais participações da galera desse tema polêmico. QR Code aparecendo aqui para você opinar no nosso espaço democrático, Júlia Matos. Tá na hora, Santa Catarina. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver. Tem alerta de ciclone para Santa Catarina. É isso mesmo, Renato Santos? Está esperando para nos dar informações. Olha aí, ó. Conta mais. Alerta de muita chuva com previsão de alagamentos e até chuvas com granizo aqui para o norte do estado. É daqui a pouco, aqui no Tá Na Hora. Obrigada, Renato. Você aí de casa vai acompanhar com a gente, viu? Enquanto isso, imagens na sua tela de Lagoinha do Norte. Quantos graus lá, Cleiton? 27 graus, é pé na areia. É, e muito mais daqui a pouquinho. A gente volta com mais informações, estamos te esperando. Voltamos do Tá Na Hora Santa Catarina com imagens agora ao vivo para você de casa. BR São José, muito bom. BR-101 em São José, sentido norte-sul, agora enfrentando uma chuva. E os motoristas vão ter que enfrentar um pouquinho mais de movimento por lá, Cleiton Ramos. Exato, aquilo que a gente mostrou na matéria da baliza é muito importante, ó, para manter o distanciamento. E a gente vê com a pista molhada, com a chuvinha que chegou, pelo jeito, já já você vai trazer a previsão, realmente tem que ficar ligado. Pelo menos o trânsito está fluindo, Júlia Matos. É, BR-101, São José. Grande Floripa. Grande Florianópolis. Santa Catarina. É isso mesmo. Brasil, mundo. A gente segue aqui esperando você aí de casa também contar pra gente o que você aí de casa acha sobre essa retirada da baliza. Opa. Na hora de retirar a sua CNH. Tá pingando o zap, olha aí, o Paulo, governador Celso Ramos. Boa noite. Gente, acabar com a exigência da baliza para quem vai tirar a carteira não faz sentido nenhum, tá? Imagine um cidadão habilitado que não sabe nem estacionar corretamente. Isso é praticamente um convite para aumentar o número de acidentes e colocar nas ruas motoristas ainda mais despreparados. Paulo, Praia Grande. Bom relato. Bom relato, Cleiton Ramos. A gente tem acompanhado aqui de vocês aí de casa. Daiane também mandou pra gente. Boa noite, me chamo Daiane e eu não concordo sobre não ter mais baliza. Eu acho fundamental. A gente fala sobre os requisitos, sobre os critérios, né, Cleiton? Quem serão esses motoristas liberados para dirigir no nosso trânsito? Cleverson, boa noite. Já fui instrutor de autoescola. Acho essas novas regras um absurdo. Fica a pergunta, o que será do nosso trânsito a partir dessas novas regras? É isso, temos mais, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai abrir de novo o WhatsApp para você aí de casa e a gente quer saber a sua opinião. Manda pra gente. Se você já teve alguma experiência, como agora a gente viu sobre um ex-instrutor de trânsito, né? Se você já teve experiência com isso, ou mesmo tem vontade de tirar a CNH, o que você acha sobre a retirada da baliza na hora de conseguir a sua carteira? Olha só, um caso de violência doméstica terminou em perseguição perigosa e muito prejuízo em Blumenau. Mais um. É, Cleiton, um homem, depois de agredir a esposa, tentou fugir da polícia e causou um engavetamento. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo com a gente e vai contar melhor essa história. Então, Júlia e Cleiton, o que aconteceu? Esse caso aconteceu na rua Johann Hadlich, no bairro Passo Manso, aqui em Blumenau, durante a manhã desta terça-feira. E tudo começou quando a polícia militar, ela foi informada, ela recebeu uma denúncia de que um homem teria agredido a esposa. Então, os policiais foram até o local para atender essa ocorrência de violência doméstica. Quando eles chegaram lá, eles encontraram este homem bem alterado, bem nervoso, e aí ele, ao avistar a viatura, ele tentou fugir. Então ele entrou dentro desse carro, desse Honda Fit, um carro cinza, e aí fugiu em alta velocidade, ali nas proximidades da antiga Rigesa, para localizar melhor quem está nos assistindo. E aí nas imagens é possível ver, então, que nessa tentativa de fuga, ele acaba atingindo os veículos, né? Tudo que tem ali pela frente. Ao todo, 6 veículos que passavam pela rua foram atingidos, então, por este
motorista. Ali é uma região bem movimentada, foi hoje durante a manhã, no horário de pico, agora volta o movimento, porque algumas escolas, algumas creches voltaram às aulas hoje, então já estava o trânsito bem congestionado e aí ficou ainda pior depois então desse engavetamento. Destruição foi grande e além então dessa violência doméstica, porque primeiro ele bateu na mulher, depois ele começou a dirigir de forma perigosa, causou um acidente, tudo isso fica ainda pior, porque conforme a Guarda Municipal de Trânsito, este condutor estava embriagado. Ele fez o teste do bafômetro, que aí acusou 0,65 miligramas de álcool por litro de ar, que é mais do que dobro, que já configura então crime de trânsito. Ele foi levado em flagrante para a delegacia, fica agora então à disposição da justiça e felizmente então, apesar do susto, do grande susto, né, porque os motoristas estavam ali, tem uma sinaleira, por isso que os carros estavam mais parados, conforme a gente vê nas imagens, né, imagens da câmera de segurança ali de uma empresa próxima, não houve feridos graves nesses 6 carros, então foi isso, um homem agrediu uma mulher, fugiu da polícia militar e ainda estava bêbado e causou então esse engavetamento. Que situação lamentável, né, Cleiton e Júlia? Volto com vocês aí no estúdio. Muito, né? Nossa, que coisa. Agora, mudando um pouco de assunto, dá para ver que está chovendo muito atrás de você. Daqui a pouco a Júlia Matos vai trazer detalhes da previsão do tempo. Agora, tem uma imagem chocante que vem lá de Joinville, o Júlia Matos. Olha só, uma mulher tentou dar a marcha ré e confundiu os pedais do carro e acabou entrando em uma agência bancária. Cleiton, de acordo com os bombeiros voluntários, a motorista não apresentava sinais de embriaguez e permaneceu no local até a chegada dos bombeiros. E ainda de acordo com a equipe, 2 pessoas que estavam na agência bancária ficaram feridas e foram socorridas, encaminhadas ao Hospital São José. O hospital informou que um homem e uma mulher foram avaliados pelo setor de ortopedia e já receberam alta. A polícia foi acionada e irá acompanhar o caso. Assustou? Assustou. Um prejuízo? Sim. Mas olha só, aconteceu, né? Os pacientes já foram liberados, conforme colocamos, mas eu já vi outros casos até onde... Eu me recordo que eu estava no Primeiro Impacto de manhã e nós noticiamos uma filha confundiu o freio com o acelerador, essa coisa toda, e atropelou a mãe na garagem. Então, acontece, lamentavelmente acontece. É por isso que uma autoescola é muito importante hoje, Júlia Matos. Cleiton, a gente tá saber falando... como lidar com os imprevistos, né? Tem o carro automático também que a gente colocou na matéria, mas é preciso ter uma preparação, não é só porque freio acelera que é automático, que não. Então, realmente tem que ficar ligado. Uma fatalidade que aconteceu, mas felizmente aí tudo não passou de um susto e um pequeno prejuízo, né? Coisa boa. Agora vamos continuar girando o estado. Vem comigo, pessoal. A abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina aconteceu hoje à tarde. O evento foi marcado pela leitura da mensagem anual do governador Jorginho Melo, em que ele destacou os avanços no estado nos últimos anos. Vamos acompanhar. A leitura da mensagem anual do governador ao parlamento marcou o início das atividades na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O evento foi presidido pelo primeiro vice-presidente da Alesc, Fernando Krelin, do MDB, na ausência do presidente da Casa, Júlio Garcia, do PSD. A solenidade foi acompanhada pela vice-governadora Marilisa Bem, por secretários do governo e por deputados estaduais. O governador destacou os avanços em Santa Catarina nos últimos anos, como na segurança pública, que teve a menor taxa de homicídios do país, e na saúde, com um aumento no número de cirurgias eletivas realizadas desde 2023. Eu pretendo dar seguimento ao ritmo de governo que nós estamos fazendo. Claro que a gente passou o estado a limpo. Hoje a gente vive um bom momento, tanto fiscal como econômico. A infraestrutura foi citada pelo governador Jorginho Melo e também pelo deputado Fernando Krelin como uma das prioridades para o novo ano legislativo. A construção da Via Mar, que vai conectar Joinville ao contorno viário da Grande Florianópolis, deve começar até a metade de 2026. Essa é uma obra que vai nos dar um diferencial. Vai mexer com uma região onde está 40% do PIB. Importante, 145 quilômetros. Nós vamos começar com o nosso dinheiro, o dinheiro que nós economizamos, e depois o aporte de uma PPP, de uma concessão, para que a gente possa restituir o valor que nós investimos.
a BR-101 colapsada, principalmente no trecho Joinville a Florianópolis, ali em Navegantes, um colapso total da BR-101 e o anúncio importante do governador de começar logo, né, além do planejamento, além dos projetos, a obra da Via Mar, ela vem de grande valia e importância nesse momento para o desenvolvimento econômico do Estado. Questionado sobre a relação com a Assembleia em 2026, um ano eleitoral, o governador afirmou que nunca faltou apoio dentro da Casa Legislativa e que a tendência é que siga assim nos próximos meses. A Casa tem tido a capacidade de melhorar, de fazer uma emenda. Isso é do parlamento. E eu respeito isso e eu não tenho dúvida que nós vamos continuar trabalhando, continuar fazendo com que Santa Catarina continue crescendo e tendo apoio político. Cerimônia acompanhada pela nossa repórter Gabriela Mariotto e o nosso comentarista político Piara Bosque faz uma análise da primeira sessão do ano na Lesc. Olha aí. Boa noite, Cleiton. Boa noite todo mundo em casa. Então, a gente teve esse evento aqui, que é um evento que está no calendário anual da política em Santa Catarina, a leitura da mensagem do governador ao parlamento no primeiro dia de trabalho da Assembleia Legislativa. Isso é de praxe. O que não era comum é a ausência do presidente. O presidente Júlio Garcia, este ano, não esteve presente, está fazendo exames médicos em São Paulo, e isso deu um tom político, diminuiu o tom político que a gente esperava por aqui. A presença do governador Jorginho Melo, com todo o seu secretariado, deu um peso político claro. Mas, por exemplo, o governador fez um discurso muito breve, até leu o discurso, ele que costuma ser mais no improviso. Então, aqui estava muito, o peso político deu muito mais pelas conversas de bastidor do que pelas mensagens ditas. A fala do governador, a fala do presidente da Assembleia Legislativa, nesse ano representado pelo primeiro vice, Fernando Krellen, do MDB, o que nos permitiu até algumas leituras interessantes. Na entrevista coletiva, Fernando Krellen não conseguiu escapar de responder sobre o MDB, que foi definido que não será o vice de Jorginho Melo. Jorginho Melo preferiu Adriano Silva, do Novo, prefeito de Joinville. E Fernando Krellen, quando foi perguntado, ele disse que é preciso entender que o governador tem legitimidade para escolher a sua chapa, que o MDB está chateado porque não faz parte dela, mas que não pode decidir com pressa e tem que decidir com cautela o que vai fazer agora para o seu futuro. Se continua com o Jorginho, se lança um projeto próprio, se vai para outro projeto, que se faça de forma calma. Foi o que saiu desse encontro e da reunião que o próprio MDB fez antes da leitura da mensagem, o tradicional almoço do MDB nas segundas-feiras. O MDB ainda não sabe para onde vai, mas não quer ficar muito longe do governo. Jorginho Melo definiu seu rumo e que espera iniciar ainda esse ano a construção da Via Mar, uma rodovia que vai ligar Joinville até o contorno rodoviário da Grande Florianópolis, paralelamente à BR-101. É um momento de expectativas e de promessas. Eu vou continuar acompanhando, vai ser um ano muito longo pela frente. Muito bem, a gente retorna agora direto com o nosso portal SCC10, porque a Anvisa publicou uma regulamentação que autoriza pela primeira vez o cultivo de cannabis com fins medicinais e farmacêuticos aqui no Brasil, cumprindo uma determinação do Superior Tribunal de Justiça de 2024, que reconheceu a legalidade dessa produção voltada à saúde. Antes, pessoal, era só permitido importar matérias-primas, o que encarecia medicamentos e limitava as pesquisas. Agora, empresas jurídicas poderão produzir com exigências rigorosas de inspeção, rastreabilidade e limite de THC de até 0,3%. Também foram definidas normas específicas para pesquisas científicas e para associações de pacientes sem fins lucrativos, embora tais cultivos não possam comercializar seus produtos diretamente. A gente vai seguir acompanhando. Você pode ver aqui no nosso portal SCC10 todas as mudanças e o que deve surgir a partir de agora. Cleiton Ramos. Obrigado, Júlia. 19h20. Que bom que você está com a gente aqui no nosso Tá Na Hora. É uma honra ter a sua audiência. Hoje pela manhã aconteceu uma operação policial na Câmara de Vereadores de Blumenau. O gabinete do vereador Almir Vieira e de um segundo parlamentar foram alvos de busca em uma investigação que apura um suposto esquema de rachadinha. A polícia cumpriu mandados em 4 cidades e apreendeu documentos eletrônicos. A repórter Natiele Oliveira está chegando agora e vai trazer detalhes para a gente agora a respeito desse assunto. Vem daí, Nath.
Então, Cleiton, a operação da Polícia Civil de hoje é resultado de uma investigação que começou no ano de 2024, depois de que um ex-servidor, um ex-funcionário da Câmara de Vereadores denunciou esse suposto esquema. Conforme a Polícia Civil, o principal alvo dessa investigação é o vereador Almir Vieira, do PP. Então, foi ele, né, que ele está sendo suspeito de praticar o crime de rachadinha, que, para quem está nos assistindo entender um pouco melhor, é quando o político ele exige parte do salário das indicações políticas, dos cargos comissionados que ele indicou, e aí então as pessoas elas trabalham normalmente durante todo o mês, e aí quando recebem o salário, o político exige parte desses rendimentos. O foco principal das buscas de hoje, então, que já começaram logo cedo na Câmara de Vereadores, foi o gabinete do vereador Almir Vieira e também a residência dele e outros endereços envolvidos ali, que aí ele tem. A investigação foca, então, nesse crime de peculato, que é o crime de rachadinha, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Além do parlamentar, há outras pessoas que estão sendo investigadas, mas aí que não tiveram os nomes informados. Atualmente, o vereador possui cerca de 20 cargos políticos, 20 indicações políticas, tanto na prefeitura quanto na Casa Legislativa, inclusive cargos de chefia. A gente conversou com o delegado responsável pelo caso, o André, e ele dá mais detalhes dessa ação. Olha só. A denúncia seria a vinculação de um agente político com a prática de rachadinhas, né, que seria aquela receber valores da cota política que ele pode indicar para a prefeitura, né, para cargos públicos, bem como também influenciar em contratações com a prefeitura. Hoje o que se buscou foram documentos, né, contratos, bem como aparelhos de telefonia celular, smartphones e computadores que a gente possa realizar a extração do conteúdo para análise, né, para efetivamente verificar o liame entre as partes, né, e também, quem sabe, até descobrir outros elementos que nós não temos ainda a ciência. Cleiton, além disso, essa grande operação que movimentou aqui a região, ela cumpriu 30 mandados de busca e apreensão, então foram cumpridos aqui em Blumenau, em 2 cidades do litoral, Itapema e Balneário Camboriú, e também na cidade de Videira, que aí são endereços, então, ligados aos investigados. O delegado André também comenta sobre esse alcance dessa operação policial. Olha só. Sim, nós temos alvos também nessas cidades, né? Então foi necessário deslocar uma equipe policial ou pedir apoio para as localidades para que fosse cumprida uma busca e apreensão também atrás de documentos e aparelhos eletrônicos. De pessoas ligadas a esse agente público? De suspeitos de ter alguma ligação. Então, Almir Vieira, ele está no seu 3º mandato, inclusive ele foi um dos vereadores mais votados na última eleição, e em 2024, quando começou essa investigação para saber se ele realmente estava cometendo esse crime de rachadinha, ele era o presidente da Câmara de Vereadores da Casa Legislativa. Nós tentamos entrar em contato com o vereador, que por meio de nota afirmou que está colaborando com a Justiça, está à disposição das autoridades e que vai divulgar informações com transparência assim que tiver mais detalhes desse processo. Também entramos em contato com a Câmara de Vereadores aqui de Blumenau, que confirmou essa ação em 2 gabinetes. Então, a Polícia Civil, ela cumpriu esses mandados no gabinete do Almir Vieira, que é esse principal investigado, vereador do PP, que já foi presidente da Câmara e tudo mais, bem famoso aqui na cidade, esse político, e também do vereador Adriano Pereira. Esse vereador Adriano Pereira não está envolvido nessa operação, e sim um assessor parlamentar dele que está sendo investigado. E aí a Câmara, então, ressaltou que essa investigação trata de condutas individuais dos políticos e não da própria instituição. A Polícia Civil agora, então, ela guarda, então, o laudo desses materiais que foram apreendidos, que aí foram diversos documentos que a gente vê nas imagens, celulares, computadores. Então, eles vão realizar agora uma busca minuciosa para entender todo esse crime e aí dar continuidade no inquérito. Nós também vamos seguir acompanhando de perto esse caso, até porque essa investigação mexe com a política aqui de Blumenau, e o Almir Vieira, esse vereador, é bem famoso, bem comentado, né? Sempre está bem envolvido em algumas polêmicas aqui do município, então a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Dona Tiele, pelas informações. Olha só, agora 19h25. Informação que nós fomos confirmar dentro do nosso trabalho minucioso, de credibilidade, cuidadoso, porque envolve menores,
e a gente estava esperando a confirmação. E ela saiu agora. Polícia Civil já finalizou o inquérito envolvendo a morte brutal do cãozinho Orelha, que repercutiu em todo o mundo. Inclusive, a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado vai soltar em instantes uma nota e um vídeo explicando detalhes da finalização desse inquérito. A gente entrou em contato aqui, a nossa produção, um trabalho formiguinha, com muitos profissionais envolvidos. A nossa coordenadora, Renata Kerber, também trabalhando em conjunto com a gente para levar até você as melhores informações. Eu só deixo aqui um pedido. Eu gostaria que esse padrão de liberar a informação fosse mais criterioso por parte da Polícia Civil de Santa Catarina. O que não tem sido, tá? Eu estou vendo muita gente, não era para falar, mas eu vou falar. Tem muita gente na onda, pensando no processo eleitoral, e a morte do cãozinho está em segundo plano. Então, tem gente da Força de Segurança que está, voando na onda. Desculpa, eu sou obrigado. Mas nós, deixa eu voltar, como somos uma empresa de comunicação séria, de muita credibilidade e envolve menores, a gente está dando agora de forma oficial. Combinados? Em instantes, cobertura também no nosso portal scc10.com.br. Polícia Civil do Estado, profissionalismo. Júlia Matos, a Defesa Civil do Estado alerta para risco de temporal, é isso? Em algumas regiões do estado, viu, Cleiton? No norte, a previsão é de muita chuva já para as próximas horas. A gente vai ao vivo com o Renato Santos para conversar sobre essas mudanças e o alerta que está acontecendo por lá. É guarda-chuva, né, Renato? Não tem saída. Guarda-chuva, viu, Júlia Matos? Ótima noite para você, bem-vinda de volta ao nosso Tá Na Hora. Desde cedo já começa a chover aqui na cidade de Joinville e tem esse alerta por parte da Defesa Civil para as próximas horas. Previsão de temporal intenso para a maior cidade do estado e para outros municípios aqui da nossa região, como São Francisco do Sul, Araquari, Jaraguá do Sul, Garuva, entre outros, que estão ligados aqui na nossa cidade de Joinville. E junto desse temporal tem a previsão de chuva acompanhada de granizo, trovoadas, raios, alagamento e principalmente deslizamento de encostas. Diante disso, a Defesa Civil pede para a população se manter em alerta e em total atenção, evitar locais com alto risco de alagamento, não atravessar pontes que porventura estiverem cobertas pela água e principalmente se manterem em casa. É a orientação da Defesa Civil Municipal. Nós conversamos com o meteorologista Peter Schauer, ele que traz informações referente a esse ciclone que está se formando sobre o nosso estado de Santa Catarina e tem previsão de chuva até o próximo final de semana, viu? Vamos ver o que disse, portanto, o meteorologista. Ao longo dessa terça, quarta, quinta, ambos os dias tem previsão para ter ocorrência de pancadas com trovoadas, especialmente durante as tardes e noites. Chama atenção para essa terça, tarde e noite. E na quarta também tem uma probabilidade boa para ter a ocorrência de chuva e a formação de alguns temporais. Lembrando que ao longo do fim de semana tem uma outra frente fria que vai estar passando sobre o Oceano Atlântico, deve também estar contribuindo no processo de manutenção de muitas nuvens carregadas, previsão de novos episódios de chuvas e novos temporais. Pois é, tem muito temporal vindo por aí. Aqui na cidade de Joinville, a orientação é manter a atenção redobrada, principalmente em pontos já conhecidos, que alagam área central da cidade, bairros da Zona Sul, como Bimervalt, Parque Guarani, os bairros Paranaguamirim, Profipo, são bairros que alagam constantemente, e também o Anita Garibaldi, que fica aqui pertinho do centro da cidade. Portanto, atenção redobrada. Em caso de emergência, 199 é o telefone da Defesa Civil ou 193 dos bombeiros voluntários aqui da cidade. Retorno com vocês aí no estúdio. Quando fica um tempo sem chover forte, né, Júlia? Obrigado, Renato. Vem esse bafão, a gente sabe que às vezes não vem coisa boa, né, Júlia? Tomara que não tenhamos aí nenhum transtorno, né? É isso mesmo, temperaturas mais altas, essa sobrecarga de nuvens, no final do dia é isso, é temporal, é alerta em todo o estado, mas a Defesa Civil tem trabalhado com as forças de segurança e a gente acompanha sempre daqui. Você aí de casa quer saber? Você, Cleiton, também quer? Vamos para a previsão do tempo para saber como é que vai ser essa quarta-feira, bora lá!
A gente continua, pessoal, com tempo instável em toda Santa Catarina, assim como foi nessa terça-feira. No litoral, Grande Florianópolis e médio e baixo Vale do Itajaí, a chuva é persistente, principalmente entre a madrugada e amanhã de quarta-feira, podendo ocorrer, claro, raios até o começo, até próximo, do início da manhã dessa quarta-feira. O risco é moderado a alto para alagamentos e enxurradas, especialmente no litoral. A partir da tarde, aumentam as condições para temporais isolados entre o meio-oeste, Planaltos e Alto Vale do Itajaí, com risco baixo a moderado para transtornos pontuais. No oeste, o dia tem mais sol e calor, com temperaturas que podem chegar aos 34 graus. E é por lá que a gente vai começar agora o nosso giro nas regiões. Olha aí, 37 de máxima, possibilidade para o oeste do estado nesta quarta-feira, 13 graus de mínima no início do dia, grande amplitude térmica. Vale do Itajaí também entre 15 e 33 graus. Serra Catarinense também podendo chegar aos 28 graus nessa quarta-feira. Norte do estado com máxima de 33 graus, muito próximo da nossa Grande Florianópolis com máxima de 30 nesta quarta. E sul de Santa Catarina com bastante nuvens carregadas já no final do dia com máxima de 32 graus nesta quarta. Vocês já sabem, as cidades mais pedidas estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. A gente deixa separadinho para você ir de casa. Florianópolis, capital, com máxima de 28 graus. Nesta quarta-feira, temporal isolado no final da tarde garantido por aqui, assim como Palhoça, na Grande Florianópolis, que deve ficar entre 19 e 28 graus. Em Imbituba, no sul do estado, deve chegar a 28 também, ainda no meio da tarde dessa quarta-feira, com chuva como possibilidade por lá. Itajaí deve permanecer com sol o dia todo, assim como Xanxerê, 30 graus de máxima em Itajaí e 33 graus de máxima em Xanxerê, oeste do estado. Agora, meu povo, essa semana tem mais Kombi do Verão SCC-SBT chegando, viu? Mas antes disso, Cleiton Ramos, Sim. Eu quero saber do pessoal de bonita casa. A Kombi, né? Antes de mostrar as imagens, chamar você aí de casa para nossa Kombi, eu quero saber do pessoal de casa sobre a baliza. Porque a gente precisa repercutir mais um pouquinho com você aí de casa, a gente quer ter essa conversa direto com o pessoal que está aqui nos assistindo. O Mário, eu sou a favor de tirar a baliza porque reduz o preço da CNH. O motorista pode aprender no dia a dia. Tá aí a opinião do Mário. Eu aprendi sem passar pela autoescola, fazendo baliza, treinando. Mas o tempo era outro. Eu respeito a opinião do Mário, telespectador. Muitas coisas mudaram, né? Eu entendo que hoje, na minha opinião, é necessário. Mas sempre respeitando a opinião do telespectador, viu, Mário? Um grande abraço. Temos mais aqui. Caroline mandou pra gente. Boa noite. Na minha opinião, essa nova lei é muito ruim. Péssima. Já tem condutores péssimos. Vai ser cada vez pior. Condutor sem experiência, talvez uma arma na mão dos condutores, na minha opinião. Estou assistindo vocês aqui de Irienópolis, Planalto Norte. Família está crescendo, ó. Família crescendo, Caroline. A mamãe tá ali, coisa linda. Obrigada pela sua participação. Almir, boa noite, Cleito e Júlia. Minha opinião sobre baliza, acho que deveria fazer, mas poderia excluir as taxas, pois quando reprova, tem que pagar novamente. A opinião do Almir de Criciúma. É isso mesmo, a gente segue acompanhando. Andrei também mandou pra gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Boa noite, Cleiton e Júlia. A baliza seria bom não ser motivo de reprovação, mas indispensável ter a aula, pois é essencial para o dia a dia. Valeu, Andrei. A Marilda, Joana, boa noite, equipe maravilhosa. Acho horrível a baliza porque já rodei 2 vezes. Mas agora, se não precisar mais fazer, vou voltar de novo para fazer a carteira. Tá aí. A Marilda Joana. Estamos torcendo por você, Marilda. Conta pra gente quando liberar, quando conseguir a sua CNH, viu? Bip, bip. Agora sim, Cleiton Ramos. Pessoal de casa, essa semana tem mais Kombi do Verão SCC-SBT passando nas praias da Grande Florianópolis. Coisa linda, amanhã a Praia da Pinheira, em Palhoça, viu? Coisa linda. Por que coisa linda? Em Palhoça. Em Palhoça, é claro. A Júlia Matos é de Palhoça, brincadeira. Laércio Botega vai levar aí, ó, brincadeiras, dicas, muita animação e brindes para quem estiver por lá. Não esquecem, toda semana a nossa equipe passa por uma praia diferente e acompanha tudo aqui no A Tarde é Nossa. Amanhã é Praia da Pinheira. Júlia, já acabou tuas férias, tu não vai estar lá. Tu vai estar aqui, ó. Eu não vou estar lá, Cleiton, mas tudo bem, porque a gente vai repercutir, vai estar aqui acompanhando o A Tarde é Nossa. E você de casa também pode conferir no dia seguinte o nosso YouTube. Praia da Pinheira é bonita, hein? A Praia da Pinheira é lindíssima. Palhoça, né, gente? Até porque você de casa pode rever os nossos jornais, os nossos conteúdos, reportagens especiais, tudo pelo nosso SCC-SBT no YouTube. Imagens de Itapema. Olha só que bonita imagem para você. O tempo tá nublado por lá, acho que vem chuva por aí. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta.
Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina com esse pôr do sol em Laguna, Cleiton Ramos. Isso, olha que coisa Júlia? bonita. Olha só, o solzinho ainda lá, indo embora, tipo assim, eu vou, mas eu volto. É isso mesmo, 27 graus por lá, sul do estado. Pouca chuva, aparentemente, olha aí, Lá, quase né? nenhuma, na verdade. Eu acho que o tempo está aberto, até porque a gente está conseguindo acompanhar esse pôr do sol. Tem nuvens, mas sem chuva por lá. Pode ser que esteja ainda aqui para lá. Pode ser, porque verdade? amanhã a previsão, vocês acompanharam ali, é uma chuvinha no final do dia, viu, Cleito? 2 leis foram sancionadas aqui no estado que reforçam medidas de segurança e respeito no meio esportivo. Estava na hora. Cleiton, essas normas são para combater o racismo nas partidas e responsabilizar individualmente as brigas generalizadas. Gabriela Mariotto está chegando ao vivo com a gente. Gabi, a gente, infelizmente, aqui em Santa Catarina, tem lidado com situações péssimas. Um exemplo muito ruim que acontece aqui pelo estado e a gente está vendo agora movimentações para que isso não aconteça mais. Repercussão nacional, vocês aí de casa devem lembrar da partida que aconteceu aqui na Ressacada e talvez esse tenha sido um dos pontapés para uma mudança como essa, né, Gabi? É com você. É isso, Júlia, Cleiton, a gente volta a conversar agora falando sobre essas leis que surgiram ali na Assembleia Legislativa, já foram sancionadas. Então a gente começa falando sobre essa, né, que traz essa medida do cartão vermelho para o racismo para dentro, né, das partidas aqui em Santa Catarina. Então, a partir de agora, com essa lei estabelecida aqui no estado, os árbitros vão ter essa obrigação de apresentar o cartão vermelho para os jogadores, também para os membros de arbitragem, membros da comissão técnica, representantes do clube, qualquer pessoa que estiver ali em campo e que cometer algum ato, né, esse crime de racismo durante essa partida. Então, a partir de agora, o árbitro vai apresentar esse cartão vermelho, registrar essa ocorrência na súmula da partida e essa pessoa vai estar expulsa ali da partida de futebol. Então, é uma medida que vem também para trazer, para acabar com essas situações que, infelizmente, a gente continua vendo dentro e fora de campo. Infelizmente, para fora de campo, o árbitro não vai ainda ter esse poder de expulsar os torcedores, mas para evitar essas situações que a gente tem visto, inclusive vimos nesse último clássico que a gente teve aqui em Florianópolis, né, de brigas generalizadas, uma outra lei surgiu ali dentro da Assembleia Legislativa que vem para responsabilizar os torcedores que se envolverem nessas brigas. Porque o que a gente geralmente vê é que quando a gente tem essas brigas generalizadas, quem acaba sendo punido, quem acaba tendo que pagar por essas questões, acabam sendo os clubes. E isso não necessariamente impede que os torcedores se envolvam nessas brigas, nessas manifestações aí que a gente tem acompanhado. Então, por isso surgiu essa lei para responsabilizar individualmente as pessoas que se envolverem nessas situações. Essas pessoas vão ser multadas, é uma multa que vai aí de R$1.000 até R$50.000 e, além disso, vão ser proibidas, né, de entrar nos estádios de futebol por cerca aí de 2 anos. Todo esse dinheiro arrecadado vai ser repassado para o Fundo Estadual de Segurança Pública e também para o Fundo Estadual de Assistência Social. E, além disso, essas pessoas também vão ter que participar em programas ou atividades educativas aí para a gente ver um futebol um pouco mais seguro, né? Um futebol com mais esporte, menos brigas, menos situações lamentáveis como as que a gente vem registrando aqui em Santa Catarina. Júlia e Cleiton, volto com vocês. Enquanto tiver dirigente liberando para a torcida organizada ingresso e pagando ônibus, isso aqui não vai mudar nada, tá? Na prática é muito bonito. Agora, enquanto o dirigente continuar liberando o arrego para a torcida organizada, esse projeto não vai valer de nada. Proibir torcedor de entrar no estádio, como é que vai ser a fiscalização? Vai ter a fotinho, vai ter o dedinho? Não, não vai. Infelizmente não vai mudar. O tarifaço do governo norte-americano continua causando impactos negativos em alguns setores econômicos de Santa Catarina. Dados da Federação das Indústrias do Estado revelam queda significativa na geração de empregos em setores importantes como madeira e também imóveis. É o Renato Santos que está chegando agora? É isso, chegando ao vivo com a gente para dar mais detalhes. É com você, Renato. Pois é, viu, Júlia e Cleiton Matos, o setor de móveis e madeiras, que é considerado o polo moveleiro do Brasil, está aqui no norte do estado, ali na região de São Bento do Sul, Rio Negrinho e também de Campo Alegre. E foi o setor que mais perdeu empregos aqui em Santa Catarina e foi o mais afetado, melhor dizendo, pelo tarifaço de Donald Trump. Foram quase 3.000 desempregos ao longo de 2025. Só para vocês terem uma ideia, somente em dezembro, Santa Catarina registrou uma
queda de 48 mil empregos, de acordo com os dados da Fiesc. O setor industrial foi o mais afetado. Foram 27 mil empregos a menos aqui no nosso estado. Nós conversamos com o porta-voz da Fiesc, que traz um panorama desse cenário aqui para o nosso estado. O impacto das tarifas de comércio dos Estados Unidos, que geraram uma perda de empregos, especialmente nos setores de imóveis e madeira, mas também de metalurgia, com impactos mais profundos a regiões que são mais dependentes desses produtos, gerando até uma queda no volume de empregos no comércio. Quer dizer, a partir do momento em que a indústria desemprega, esse nível de desemprego gera um consumo menor e acaba impactando também no comércio. Isso aconteceu especialmente nas regiões do Planalto Norte, Serrana e uma parte da região Sul. Santa Catarina, que ficou na 7ª posição na geração de empregos aqui no Brasil. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Chovendo lá forte, hein? Chovendo forte. E a gente se despede agora do Tá Na Hora Santa Catarina. Amanhã tem mais, né, Cleiton? Amanhã com imagens de Balneário Camboriú. Que bom que você voltou, Júlia Matos. Coisa linda! Um amanhã eu abraço, tô de galera. volta, a gente vai seguir firme por aqui. Espero vocês amanhã, hein?